Queria cumprimentar o senador Garibaldi Alves e o ministro Antônio Carlos Rodrigues, vossas excelências, pela paciência, pela tranquilidade de condução dos trabalhos. Como presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, realmente devo estar concedendo para os colegas poderem estar perguntando e a gente está aqui formando uma opinião mais tranquila. Queria cumprimentar vossas senhorias aí, o nosso querido Walter, presidente do DENIT, Jorge Luiz da NTT, os técnicos do TCU, o André e o Davi, né, que fazem um trabalho excepcional. Eu acho que vossas senhorias completa esse time com muita qualidade, né? Queria primeiro fazer uma observação que no Ministério do Transporte, a mão de obra básica, também no DENIT, e não na NTT, que a NTT tem seus técnicos, o técnico é exatamente a minha categoria, os analistas de infraestrutura, que são as pessoas que trabalham e que fazem a mão de obra do Ministério do Transporte e parte do DENIT. Se é razoável permanecer o equívoco hoje remuneratório dessa categoria que não fica, a maioria fica saindo o tempo inteiro porque estão estudando para outros concursos, porque por um erro de data, né, da homologação dessa carreira de analista de infraestrutura, que era para ser a mesma carreira igual do EPPGG, do APO, analista de planejamento e orçamento, analista de comércio exterior, essa carreira entrou um pouquinho depois da medida provisória 440, que organizou as carreiras na área pública. Então, eu precisaria ouvir do nosso ministro, do pessoal do DENIT, como é que pensam nos ajudar, junto à presidenta Dilma, a dar uma estabilidade para essa carreira tão importante para o PAC, que é exatamente a mão de obra que hoje dispõe-se tecnicamente no Ministério do Transporte, que é feito pela carreira de analista de infraestrutura. Queria cumprimentar o secretário executivo, que é o nosso deputado Giroto, que foi uma pessoa que nos ajudou muito aqui na época que a gente quase resolveu esse problema dessa carreira, mas ainda não resolvemos, inclusive com a apresentação de emendas e coisa e tal, quando ele era relator aqui do Orçamento da União. Outras questões importantes, ministro, depois de falar essa exposição com relação aos analistas de infraestrutura, é que, como senador do Distrito Federal, uma das menores unidades da federação, tá certo? Nós aqui também temos sérios problemas com relação à questão de transporte hoje em dia. Quando a gente sai para a cidade satélite, as pessoas que vêm trabalhar em Brasília, é aquele engarrafamento sem tamanho, tanto de manhã quanto à tarde. Então, quer dizer, o caos muito grande. Eu queria saber de Vossa Excelência como é que anda a interface junto ao Ministério das Cidades com relação à mobilidade urbana, de escoamento dessas grandes cidades brasileiras, notadamente Brasília, por causa dessa questão dos grandes engarrafamentos que a gente sofre todo dia. Vocês estão fazendo uma obra importante para nós, que é exatamente a recuperação e o crema lá da 080 e da 070. A gente precisaria marcar uma data, porque quando se faz uma coisa importante para o local, a gente tem que realmente carcarejar e fazer o público conhecer. Queria marcar uma data, conversei com o governo do GDF, para a gente poder fazer esse lançamento da 080 e da 070 que vocês estão fazendo aqui no Distrito Federal. E falando na 080, que é uma BR que liga Brasília a Goiás, eu inclusive quero estar discutindo com o pessoal de Goiás, onde vitima uma série de pessoas numa cidade chamada Braslândia, que é a única cidade do Distrito Federal que não é ligada por pista duplicada, tá certo? E dá um monte de acidente todo dia, tanto na estrada Braslândia-Padre Bernardo, quanto de Brasília, Taguatinga a Braslândia. Então, quando se há alguma previsão com relação à duplicação dessa importante BR, que é a BR-080, ligando esse trecho, do que vocês vão fazer agora, só na frente da cidade de Braslândia, um pedacinho de duplicação. A gente precisa duplicar todo o trecho dessa BR, que é uma coisa mais ou menos aí de 120 quilômetros. Eu quero estar conversando, sou membro da CMO, a senadora Rose, que é a nossa presidente da Comissão Mista do Orçamento, estava até aqui há pouco instante. A gente quer discutir com a bancada Brasília-Goiás a duplicação dessa BR-080, ver como é que a gente dota de recurso. Aqui em Brasília, nós temos um sério problema também com relação ao entorno do Distrito Federal, que é uma área esquecida, é uma área do NEM,
não é de ninguém. O nosso diretor da NTT, Jorge Luiz, esteve até fazendo um debate aqui com a gente com relação a algumas coisas importantes de transporte para essa área. Por exemplo, o trem que liga Lusiânia a Brasília, né, que precisa ver se vai realmente tornar-se uma realidade. A questão de uma outra proposta, que é a interligação do BRT no trecho Santa Maria a Lusiânia, porque o BRT já faz Santa Maria a Brasília, então a gente conseguiria também evitar esses engarrafamentos enormes se fizéssemos esse BRT, se isso está previsto. E a gente precisaria ver com o ministro do Transporte, ou com a NTT, ou com o DENIT, eu não sei qual dos três aí que veio isso aí, se há possibilidade da gente fazer um acordo, da gente fazer uma relação entre o DR e o DENIT, para que a gente possa estar assumindo as manutenções de algumas coisas em Brasília, porque é coisa, área pequena, tá certo? Mais fundamental para a gente. O gasto é muito grande, se há a possibilidade de fazer esse convênio com relação ao repasse, né, para que o DR Brasília possa assumir essas questões dessas obras aqui internas, que tem muitas pistas totalmente sem condições de transitar. Com relação, para finalizar, a região do entorno, os gastos para melhorar essa situação está na ordem de 150 a 250 milhões, tá certo? E o DF não tem condições de assumir essa questão do entorno. Então, também a gente questiona se é possível haver um subsídio da NTT para que a gente possa estar assumindo essas questões aqui do trabalho de recuperação dessas vias do entorno para Brasília e a melhoria desse transporte. Era isso que eu teria a dizer, senhor ministro, senhor presidente da NTT, senhor presidente do DENIT, e falar o seguinte, fazer um comentário sobre a questão que aqui em Brasília nós não temos hidrovias. Mas eu, como cidadão goiano e como analista de infraestrutura que sou, né, e como engenheiro eletricista que sou, e como presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, né, que quero, inclusive, convidá-los para um ciclo de debate que a gente vai estar promovendo sobre transporte, envolvendo deputados e senadores. A gente vamos sentar, vamos fazer esse ciclo, vamos mandar para vossas excelências, vossas senhorias, esse calendário, para a gente possa discutir. Com relação às hidrovias e às ferrovias, que são os transportes modais mais baratos que existe no mundo, tá certo? Porque a gente, com relação a quando fazemos os projetos de barragem, de usinas hidroelétricas, já não deixa, claro, também em conjunto o projeto das reclusas, tá certo? Para a gente poder tornar o Brasil mais navegável, tornar o Brasil realmente com uma excelência, que o Brasil é um país privilegiado com esses grandes rios que cortam o nosso país, que a gente poderia fazer esse transporte da soja e de outras questões com muito menos despesa e não gastando esse horror de dinheiro que a gente tem que gastar com as nossas rodovias, que se desgastam rapidamente. E as ferrovias, eu quero parabenizar o Brasil pelos investimentos altos que está fazendo nas ferrovias, dizer que, como membro da CMO, o que eu puder ajudar na questão do transporte, vou estar ajudando, tá certo? Também nessa frente parlamentar de infraestrutura. Agradecer o nosso senador Garibaldi pela paciência, e todos os que estão aqui presentes, e dizer que estamos aqui às ordens para estar ajudando o nosso Brasil a progredir cada vez mais. Obrigado. Senador Hélio, a carreira de analista está na esfera do Ministério do Planejamento. Eu, com muito prazer, vou tentar ajustar. Quando eu estava aqui no Senado, passou um projeto que era do DENIT, mas infelizmente eu não lembro o que aconteceu, que o analista ficou fora desse projeto, mas já vou conversar com o Giroto, que está a par, que na época era o relator aqui na Câmara Federal, o que eu puder, vou colaborar. O Trem Brasília e Lusiânia é com a NTT, depois eu passo a palavra para o Jorge. Santa Maria Lusiânia é com o Ministério das Cidades, a UBRT. Manutenção das rodovias do Distrito Federal. 100% da malha nossa da malha do Distrito Federal está coberta pelos contratos de manutenção. O último posicionamento que eu tive é que nós estamos com 51% de bom, 33% de irregular e 17% sofrível. Puseram mal aqui, mas mal
A BR-020, adequação de capacidade de Sobradinho a Planaltina, está concluída. A BR-60 do Distrito Federal e Goiás, o trecho DF, duplicação de Brasília, obras estão sendo complementares, também concluído. A BR-450, adequação da Granja do Torto, estrada do DF, também concluída. E contorno. Contorno, o Jorge teve a oportunidade de falar essa semana, eu estou desde fevereiro trabalhando nesse sentido, reunimos com os 2 governadores, teve licitações desertas, eu te convido para você participar junto com a gente e tentar organizar. O Jorge não está medindo esforço da gente resolver esses contornos, tá? Mas eu gostaria, viu, Jorge, que você colocasse o senador também junto, porque ninguém melhor do que o parlamentar para ter as soluções. Rondônia. Ó, eu quero deixar bem claro aqui, que eu já estou vendo jornais dando o site que eu estou jogando em cima da Fazenda. Nós temos 2 episódios para falar antes. Por que nós estamos atrasados? Atraso do orçamento, ver quando o Legislativo aprovou o orçamento e temos o projeto de ajuste fiscal. Então, não é só no colo do Joaquim, não. Nós temos 2 etapas que atrasaram. O orçamento aprovou a semana passada. Então, calma, jornalistas aí. Eu sei que vocês pegam o gancho e batem uma coisinha só. Este atraso nós temos por causa do orçamento e do projeto de ajuste fiscal que está na casa. Então, não é bem assim. Senador, dentro do Distrito Federal, nós temos algumas ações para o entorno, né? Como o ministro falou, nós vamos tratar da licitação do transporte rodoviário. Nós estamos tentando melhorar o transporte com as novas licitações. E vou chamar o senhor para o debate. Em relação à BR-040, ela foi concedida e nós estamos trabalhando na duplicação e na melhoria das condições do eixo sul, né, do eixo sul do entorno, quer dizer, com novas marginais, com novas passarelas para que a fluidez do trânsito se dê da melhor maneira. Então, a concessionária já está fechando alguns acessos, porque o senhor conhece, e eu também, de trafegá-la. São vários contornos irregulares que tem hoje na rodovia. Esses contornos estão todos eles sendo fechados. Nós já fizemos uma reunião com os prefeitos do entorno, então a melhoria vai se dar rapidamente nessa rodovia. Ok? Só um instantinho, porque a resposta sobre as eclusas e o projeto conjunto com relação às hidrovias são muito importantes para o Brasil e para a gente. E como engenheiro eletricista, eu não posso deixar de ouvir essa resposta. O que acontece se não há uma interface com o Ministério de Minas e Energia? Se tem problema nisso, como é que a gente pode ajudar para que isso ocorra? Obrigado, presidente. Bom, com relação à questão dos projetos de eclusa, o ano passado foi aprovada uma lei, tá, obrigando a construção de eclusa junto com a barragem, né? Claro, tem uma série de condicionantes, né, que estão estabelecidas, mas já foi um avanço nesse processo. O Ministério dos Transportes e o DENIT sempre colocaram isso como uma coisa boa, a construção da eclusa, porque você reduz muito o custo de construção da eclusa quando você faz junto com a barragem, né? A gente tem conseguido avanços com o Ministério de Minas e Energia, porque a gente está sentando com o Ministério toda vez que se fala num barramento para poder definir o local correto para a eclusa, né? A melhor posição para o setor de transporte também. Inclusive, o Ministério de Minas e Energia até abriu uma possibilidade de incluir no edital, quando da contratação da empresa que vai construir a barragem, de incluir também a possibilidade dessa empresa também fazer a eclusa, claro, com recurso do Ministério dos Transportes, mas utilizando
o mesmo processo licitatório na construção da barragem. Então, eu vejo que nesse ponto da questão da construção de eclusa, a gente tem conseguido um bom entendimento com o Ministério de Minas e Energia e a gente vai conseguir acompanhar, né, essas construções já com a indicação de melhor posicionamento para as eclusas, né, nessas barragens, e quando for possível, que tiver espaço fiscal, a gente também construir em conjunto com a barragem essas eclusas.